Falar do Zeta é chover no molhado, é sempre assim. Falar do Zeta é chover no molhado. Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho um corpo, certo? Esse corpo, ele é feito de moléculas, tá? Beleza? Então o que que acontece aqui, ó? Se eu forneço uma quantidade aqui de calor, se eu estou fornecendo uma quantidade aqui de calor, essa molécula começa a vibrar, começa a agitar, tá? Aumenta a temperatura, aumenta o estado de agitação. Aí se você pensar na molécula, olha só, na hora que ela começa a vibrar, ela vai ocupar um espaço maior ou menor? Ela ocupa um espaço maior. Você tem uma molécula, ela está parada, ela começa a vibrar, ela começa a ocupar um espaço o quê? Maior. Cara, então o que que acontece? Se ela ocupa um espaço maior, esse corpo vai o quê? Dilatar. Ora, por que que ele dilata? Na hora que eu forneço calor, eu aumento o estado de agitação das moléculas. Aumentando o estado de agitação das moléculas, a molécula começa a vibrar. E se ela vibra, o que que acontece? Ela ocupa um espaço maior. Ora, se ela ocupa um espaço maior, o que que acontece? Ela dilata, ela vai alterar suas dimensões, não é verdade? Beleza? Então vamos pensar um pouquinho, olha só, vamos montar da forma que eu fiz em análise dimensional. Então vamos começar a analisar quais são as variáveis do qual ela depende, tá? Qual a relação que ela tem de dependência com essas variáveis, e a partir daí eu vou montar o que? Uma equação, beleza? Então veja bem, olha só, presta atenção, do que depende a variação de comprimento dela? Por exemplo, vamos admitir que eu pego um corpo e esse corpo tem um comprimento linear, certo? Tem um determinado comprimento L. Tem um determinado comprimento L numa determinada temperatura θ, certo? Tem um comprimento L, uma temperatura θ. O que é que eu vou fazer? Eu vou admitir que eu vou fornecer calor, eu vou aumentar a temperatura dele. Então a temperatura dele, que era θ, passa a ser o quê? Um Δθ, teve uma variação. Ou você pode pensar o seguinte, olha só, ele tem uma temperatura inicial θ, eu vou fornecer calor, ele passa a ter uma temperatura, vou colocar a temperatura inicial, passa a ter uma temperatura final, vai sofrer uma variação de temperatura Δθ. Na hora que ele sofrer um Δθ, ele vai ter uma variação de comprimento. Então veja bem, essa barra que eu estou admitindo, que tinha um comprimento inicial L0, né, após ter fornecido uma quantidade de calor, ela passa a ter um comprimento L final. Ou seja, ela sofreu uma variação, olha só, uma variação do que? De comprimento. Ora, do que depende essa variação de comprimento? Então vamos pensar. Por exemplo, vamos admitir que eu vou aquecer essa barra. Então lá, se eu forneço calor, aumenta a temperatura, aumenta o estado de agitação de todas as moléculas começam a vibrar mais, maior vai ser o meu ΔL, obviamente. Então, ó, o que eu posso escrever? Que esse ΔL, ele é diretamente proporcional à variação do que? De temperatura. Então, repetindo para você, quanto maior a variação de temperatura, maior o estado de agitação das moléculas, né? Maior estado de agitação, mais as moléculas vão vibrar, mais espaço elas vão ocupar, mais altera a dimensão do corpo. Então, evidentemente que esse ΔL, lembra disso? É diretamente proporcional à variação de temperatura. Correto? Bom, será que depende de outra grandeza? Veja bem, já que eu estou pegando uma barra, vamos imaginar que essa barra é tão fina, tá? Que eu consigo imaginar como tendo um monte de moléculas aqui enfileiradas, tá? Sua imaginação. Então vamos admitir, cara, que eu tenho dois pedaços de barra. Eu tenho uma barra que tem uma quantidade, vamos contar aqui só brincando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. E aqui eu vou ter 3 moléculas vibrando. Cara, quem é que vai ocupar mais espaço? Quem é que vai dilatar mais? Você acha que eu tenho 7 moléculas vibrando ou 3 moléculas vibrando? Quem é que dilata mais? 7. Então qual é a conclusão que você chega? Quanto maior o comprimento inicial, mais ela dilata, não é verdade? Tá? Então olha só, diretamente proporcional ao comprimento inicial. Agora vamos pensar mais um pouco, olha só. Eu estabeleci uma relação, eu estou afirmando para você que o ΔL, ele depende de L0 e de Δθ, muito bem. Então acontece o seguinte, se eu saio da proporcionalidade, vou para a igualdade, quero estabelecer uma equação, quero uma relação de igualdade
Quero sair dessa proporcionalidade. O que vai surgir? Constante. Muito bom, constante. Do que depende essa constante? Ah, claro, né, cara? Você aquecer uma barra de alumínio é diferente de você aquecer uma barra de ferro. É diferente de você aquecer uma barra do quê? De cobre. Claro que vai depender das características de quem? Do material. Vou definir essa constante como sendo o quê? Um alfa, tá? É aqui uma relação de proporcionalidade. Então vai ser L0 alfa delta teta. Então olha só, a dilatação do meu material depende do comprimento inicial do alfa e do delta teta. Muito bom, quer ver? Cara, garoto, tô pegando uma barra, ó, tô admitindo que essa barra, presta essa lista pra mim aqui, ó. Eu tô admitindo que essa barra aqui, ó, é constituída por 3 metros, então eu tô pegando, ó, 3 metros. Ó, eu tenho um pedaço aqui de 3 metros que é aço, certo? E aí ele fala pra você que você pegou 5 metros, 1, 2, 3, 4, 5 metros é de alumínio, AL, tá? E os 2 últimos metros aqui, essa sua barra aqui, ela é constituída do que? De latão, certo? Latão. Você tem 2 metros. Tá aí nossa barra. O que é que ele está pedindo para você, cara? Ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação dessa barra. Então, na verdade, meninos, olha aqui, ó, se você olhar aqui para mim, na verdade, esse alfa aqui, ele está representando o coeficiente de dilatação do material, certo? Só que agora, o que eu tenho? Eu tenho uma barra composta de 3 pedaços, ó, 3 materiais diferentes, né? Eu quero saber o que? Eu quero saber exatamente qual é o alfa, qual é o coeficiente de dilatação dessa barra, tá? Então vamos pensar um pouquinho na barra, olha só. Se eu quero calcular a dilatação dessa barra, você concorda comigo que o ΔL da minha barra é L0 da minha barra, olha aí, alfa da minha barra, delta teta da minha barra. Concorda? Não é verdade? Só que eu vou pensar mais um pouco, quem que vai ser o ΔL final da minha barra? Então é fácil você pensar, poxa, olha aqui, ó, por exemplo, minha barra ela tem um comprimento de 10 metros. Então vamos supor que essa aqui dilata 1 metro, essa aqui dilata 2 e essa aqui dilata 3, tá? Então ela dilatou 6. Concorda comigo? Pô, então a dilatação total da minha barra, quem que é? A dilatação parcial de cada pedacinho que eu tenho. É o ΔL do aço, o ΔL do alumínio, mas o ΔL de quem? Do latão. Beleza? Então vamos lá, olha só. Quem que é o ΔL da minha barra? O ΔL da minha barra vai ser a variação de comprimento do meu aço, tá? Mais variação de comprimento do alumínio, mais variação de comprimento de quem? Do latão. Legal, tá aí para você. Correto? Muito bom. Agora, cara, é só você substituir os valores aqui, ó. Vamos lá. Então, veja bem. Quem que é o ΔL da minha barra? É o comprimento inicial da minha barra. Claro que depende do comprimento inicial, como você viu. É o alfa da sua barra, que é o que eu quero. Na verdade, eu estou querendo achar qual é o coeficiente de dilatação dessa barra, meu alfa da barra, tá? Então, essa daqui é que eu estou procurando, minha variável. Variação de temperatura delta teta. Variação de temperatura delta teta. Variação de comprimento do aço. Comprimento inicial do aço, tá? Do aço. Vezes quem? O alfa do aço. Vamos pôr só assim, tá? Do aço. Variação de temperatura sofrida também pelo aço, certo? Mais quem? Olha só. Comprimento inicial do alumínio. Alfa do alumínio, variação temperatura alumínio, mais quem? L0, latão, alfa latão, delta teta latão. Ora, eu aqueci a barra, então os delta teta eu aqueci tudo junto, então posso cortar aqui por delta teta, beleza? Como todo mundo foi aquecido, todo mundo sofreu a mesma variação de temperatura. Concorda comigo? Dúvida até aí?
Agora, cara, agora eu termino e concluo, acho o meu alfa. Certo? Beleza? Então vamos lá, ó. Pessoal, vamos lá. Ó, comprimento inicial da barra, 10, né? 10. 10 vezes o alfa da barra, igual. O comprimento inicial da barra de aço, 3 metros. 3. Vezes o coeficiente. Vezes o coeficiente do aço, qual que é o coeficiente? 11 10 elevado a menos 6. Tá? Mais o que? Comprimento inicial do alumínio, 5 metros, está lá, 5 metros. Alfa do alumínio, 23, 10 elevado a menos 6, mais 2, que é o comprimento inicial do latão. Alfa do latão, quanto dá? 19, olha aí, ó, 19, 10 elevado a menos 6. Certo? Então vamos rapidinho. Vamos fazer o seguinte, para facilitar, para a gente agilizar, vamos colocar o 10 a menos 6 em evidência, tá? Então vai ficar assim, ó, 10 alfa B, né? Alfa da barra, 3, 10 elevado a vezes 11, mais 5 vezes 23, mais 2 vezes 19. Vamos pôr tudo 10 a menos 6, certo? Beleza? Pode ser assim? Colocar em evidência, mais rápido. Então vamos lá, gente. 10 alfa da barra, quanto dá? 33, 23, 15, 115, mais 115, mais 38, 10 elevado menos 6. Certo? Beleza? Quanto dá isso? 10 alfa da barra, 33, quanto dá? 186. 186. Certo? Dúvida? 186. 186, 10 elevado a quanto? Menos 6. Achei o alvo da barra. Tá vendo? Agora já sei calcular o coeficiente. Você não sabia disso, hein? Calcular o coeficiente de um material formado de vários materiais. Difícil? Alfa da barra vai dar quanto? Você vai ter 10, 186, 10 a menos 5, vai dar 18,6. 18,6, 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Certo? Não. Menos 7? Acha, tia? Olha aqui, ó. Tá certo. Beleza? Falar do Zeta é chover no molhado, é sempre assim. Falar do Zeta é chover no molhado.